Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mais História Podcast. Hoje é o episódio 16, o episódio que nós vamos conversar sobre um assunto que aqui em Itaperuna suscita bastante curiosidade e também algumas lendas, mitos, que é a famosa primeira Câmara com maioria republicana ainda no Império. E isso, nós vamos aqui essa noite conversar, ou você que está nos ouvindo aí pelo podcast, nas plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast, ou você que está ouvindo, está assistindo esse podcast no YouTube, no nosso canal Mais História Podcast. Muito obrigado pela participação de vocês. No episódio número 15, nós tivemos a presença da professora Neila Ferraz, que falou sobre a Fazenda da Conceição, falou um pouco da ocupação aqui do Norte e Noroeste Fluminense e deu aquela aula. Muitos entraram em contato, querendo conhecer a Fazenda, e também a professora Neila, a quem a gente agradece mais uma vez por ter nos prestigiado no episódio número 15. Para você que ainda não assistiu os outros episódios, curta o nosso canal, siga o nosso arroba no Instagram, que é o arroba maishistoriapod, e o nosso canal no YouTube, que é o Mais História Podcast. Então vamos aí começar esse papo hoje, hoje somente eu que vou conversar com vocês, Anísio Pirozzi, historiador, que apresenta aqui os podcasts nesse canal. Hoje, então, a primeira Câmara Republicana em Itaperuna. Assunto para lá de interessante. Eu, quando cheguei à cidade pela primeira vez como estudante de história, ouvi isso e me causou bastante curiosidade em tentar entender o que era ser uma Câmara Republicana ainda no Império. Parece um contrassenso, mas depois de uma pesquisa inicial, entendi do que se tratava. E hoje vou esclarecer aqui nesse episódio para vocês. Antes de chegarmos ao famoso 10 de maio de 1889, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para pensar esse marco histórico da nossa cidade. Itaperuna, como vocês já ouviram aqui em outros episódios, não tinha esse nome até dezembro de 1889, passa a ter esse nome por desígnio do então governador da província, o governador provisório da província do Rio de Janeiro, na República, que foi o Francisco Portela. Antes, nós tínhamos o nome de Vila de São José do Havaí. E esse nome, Vila São José do Havaí, por algum tempo confundiu os pesquisadores que buscavam essas origens de Itaperuna. Muita gente buscava entender a Câmara com maioria de vereadores declaradamente republicanos, ainda no Império, buscavam nos jornais, nas plataformas, nos arquivos, pelo nome Itaperuna. E nós não encontrávamos registro algum desse fato para além da ata de fundação da cidade, através da emancipação no dia 10 de maio de 1889, que foi quando realmente foi feita a eleição da Câmara Oficial dessa nova vila, que seria a Vila de São José do Havaí. Então, nesse período, alguns anos antes, já havia uma discussão aqui no Noroeste Fluminense de quem seria a sede que seria desmembrada do município de Campos, ainda no Império, que estava ficando difícil para as pessoas que moravam aqui na nossa região noroeste hoje, ir a Campos para tirar um registro, para fazer um registro de imóvel, ou de bem, ou de compra, ou pagar um imposto, ou realmente ter acesso à burocracia do Império Brasileiro, que era bastante peculiar. Todo o sistema administrativo do Império Brasileiro seguia a burocracia que não nos deixa até hoje. O Brasil continua burocrático em termos de Estado, mas naquela época, para além da burocracia, tinha que se deslocar. Então nós estamos falando aí de 150, 200 quilômetros, dependendo do ponto do noroeste que nós estamos, para chegar até a sede do então município de Campos dos Goytacazes. E nesse embate, duas cidades vão se destacar, duas freguesias, como era a divisão do Império à época, vão pleitear ser a sede dessa micro-região que hoje nós chamamos de Noroeste. Vai ser a cidade de Natividade do Carangola e a cidade de Laje do Muriaé.
As duas freguesias à época pediam, pleiteavam ser a sede dessa nova vila que iria se configurar aqui no final do século XIX como sendo um lugar que daria vida à política, à cultura, à sociedade de toda a nossa região, desmembrando-se de Campos. E aí na Assembleia Provincial e, portanto, também na Assembleia Senatorial do Império, começa um debate. Alguns senadores vão defender que Laje do Muriaé seria o local adequado, outros vão dizer que Natividade do Carangola seria o mais adequado, e aí começam as brigas e debates políticos em cima de qual das duas freguesias deveriam ser elevadas à condição de vila, portanto, município dentro das leis imperiais. E dentro dessa disputa, Laje tinha pessoas influentes, um número considerável de votantes, e Natividade também. Então as duas ficaram aí disputando, literalmente, voto a voto na Assembleia para convencer os outros senadores qual das duas seria a sede dessa nova região. Mas outras figuras estavam disputando o poder e ligados aos negócios, já que do agronegócio ou, na época, os cafeicultores e pecuaristas, que aqui na região já habitavam, e também fizeram suas articulações políticas para tentar viabilizar uma terceira via dentro dessa disputa que era mais óbvia em termos de tempo e de número de habitantes. E uma dessas personagens, eu acho que vale a pena registrar, dá o nome à principal avenida da cidade, onde Itaperuna hoje ainda homenageia essa personagem, que é o Comendador Cardoso Moreira. O Comendador Cardoso Moreira não nasceu no Brasil, ele veio de Portugal, ainda jovem, empresário, e vem para o Rio de Janeiro, depois vem para Campos com negócios imobiliários, negócios bancários, e também se envolveu na companhia ferroviária, que trouxe os trilhos do trem até aqui na região entre Campos e Carangola, né, a antiga Santa Luzia. E ele era um dos representantes comerciais dessa linha férrea que vendia ações para captar dinheiro para esta grande obra que se inaugurava aqui na região nas últimas décadas do século XIX. Então, Cardoso Moreira foi um comendador, portanto, tinha um título de nomeação dado por Dom Pedro II para representar essa associação, que era liderada pelo presidente da Câmara de Campos, que era o presidente Francisco Portela, que também tinha negócios aqui com a região, muito influente, e os dois vão trabalhar com a intenção de trazer essa linha férrea aqui para a nossa cidade, o que realmente alavancou bastante o desenvolvimento da então pequena freguesia de São José do Avaí, como era o nome. E antes de se chamar São José do Avaí, se chamava Arraial de Porto Alegre, por conta da fazenda do José de Lanes Dantas Brandão, que foi o desbravador dessas terras, que construiu a primeira fazenda aqui por volta da década de 30 do século XIX, mais ou menos 1830, 1834, a gente não tem a exatidão da construção dessa fazenda, e todo esse processo vai desaguar num embate político. Esses registros estão presentes na obra do Leopoldo Mui Laerte Júnior, o álbum do município de Itaperuna de 1910, que é uma obra que é considerada a primeira obra de história sobre o município de Itaperuna, que está disponível aí para quem desejar no site da Câmara Municipal de Itaperuna. Vocês procuram lá livro de história na aba de publicações, que vocês conseguem fazer o download do livro que foi reformulado por nós e está em domínio público com as primeiras fotos públicas de Itaperuna, e vocês vão ter uma noção de como era essa Itaperuna no início do século XX. Mas voltando à famigerada Câmara com maioria republicana, nós estamos falando de um final de século XIX, um período de muita polaridade política. Se nos tempos atuais a gente vive essa polaridade
Vivíamos também no final do século XIX entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, e especificamente dentro desses dois partidos haviam pessoas com pensamentos pró-republicanismo e não querendo apoiar uma possível república no Brasil. Muitos ainda se mantinham fiéis à ideia de uma monarquia e de uma monarquia católica, como o Brasil era, na figura de Dom Pedro II. Mas nós sabemos que em 1888, um ato histórico que vai passar no Senado também vai ser a abolição da escravatura. O 13 de maio de 1888, para muitos historiadores, foi um marco realmente na história do Brasil, não só pela libertação oficial dos escravizados, mas também o início do fim do poder ou da representação ou o moral que Dom Pedro II e a monarquia tinha junto dos grandes produtores de café, por conta da mão de obra escrava que agora tinha que ser libertada, e ao mesmo tempo foi negociado uma indenização a qual os proprietários de escravizados teriam direito e que nunca foi paga. Então, junto a essa insatisfação, os republicanos vão se organizar de maneira mais intensa e vão espalhar os ideais republicanos de diversas formas. Nós temos aí personagens do Partido Republicano aqui do Rio de Janeiro muito fortes, como o próprio Saldanha da Gama, o Nilo Peçanha, ambos de Campos, nasceram em Campos e fizeram suas carreiras no âmbito jurídico, no âmbito militar, e os dois e outros personagens já se demonstravam interessados por trazer o regime republicano oficialmente para o Brasil. Claro que existiam manifestações republicanas dentro do Senado, mas não de forma tão declarada, mas essas personagens vão se organizar com a elite brasileira que estavam insatisfeitos com essa monarquia que chegava decrépita ao final do século XIX e que não apresentava soluções para os desafios que o Brasil vivia. Em Itaperuna não era diferente. Lembrando que a capital do país era o Rio de Janeiro, e esta capital ainda apresentava traços de uma capital antiga, colonial, desestruturada, e a nossa região, uma grande financiadora de impostos, uma grande produtora de bens, principalmente o café, o arroz, o tabaco, o algodão, tudo isso era levado daqui no final do século XIX e ia para esta capital, o Rio de Janeiro, que continuava ainda com um aspecto colonial e retrógrado, perto das capitais de outros países que já haviam se reformado e passado pelas revoluções burguesas com mais intensidade. O Brasil, como um historiador brasileiro diz, era essa flor exótica, um dos poucos impérios ainda vivos e com características bem retrógradas perto dos países que já estavam na Revolução Industrial, que já estavam pensando a modernidade não só do seu aparato político, mas também econômico, social, cultural, em todas as esferas. E aqui, a nossa região, nesse período, gente, nós vamos aderir, alguns membros vão aderir, muito insatisfeitos com esse império que não olhava para essa região com muito carinho. A prova disso eu acho que é não ter nenhum representante do império aqui, a não ser esses dois comendadores. Itaperuna não teve nenhum membro da elite imperial residindo aqui nas terras da região. Em todo o Noroeste nós não tínhamos nenhum representante oficial de sangue nobre ou de uma nobreza mais alta que ocupava essas terras. O mais perto que nós tivemos foram os dois comendadores. O José Garcia Pereira, que era o comendador Venâncio, aliás, o Garcia Pereira, isso, comendador Venâncio, e o comendador que era o Cardoso Moreira. Comendadoria, gente, ou a comenda, é um título que o imperador concede
a uma pessoa que não tem sangue nobre ou não pertence à corte e é homenageado com este título, mas não é um título nobiliárquico, é um título de aproximação com a corte, mas não tem poder de decisão, não tem poder de muita influência ou de representar oficialmente a corte onde essas pessoas detinham o título. Então, isso marcou de forma significativa ou deixou a desejar a não presença de nobres, nem barões, nem viscondes, nenhum grau alto da nobreza brasileira morava aqui na região. Então, o Campos já era bem diferente. Campos já tinha uma nobreza significativa, residindo, investindo e apoiando a monarquia como sistema de governo. E aqui no interior nem tanto. Depois da proclamação que já estava se desenhando, mas depois da abolição da escravatura, acho que foi um peso decisório. Realmente as pessoas pararem para observar o que era esse negócio de república e o republicanismo. E aí esses jovens líderes, dentre eles o Nilo Peçanha, vem para a região ou continua frequentando a região, porque já frequentava, para fazer campanha para o Partido Republicano, que nascia como uma alternativa ao Partido Liberal e ao Partido Conservador, que eram os dois partidos clássicos do segundo reinado do Império Brasileiro. E nesse interim, Itaperuna aparece como nome, ou uma candidata a ser a sede do futuro e necessário nova sede de um município ou nova sede de uma vila, como era o termo da época, aqui no Noroeste. Para Campos, realmente era uma questão delicada, porque eles iam perder receita, mas, ao mesmo tempo, eles entenderam que essa distância dificultava as negociações e também as inspeções e os serviços que Campos teria que fazer obrigatoriamente em nome da coroa. Portanto, acho que foi uma via de mão dupla essa emancipação que acabou não sendo em Natividade e nem em Laje, veio para cá, para Itaperuna. Mas é importante a gente registrar como isso começa bem antes do 10 de maio de 1889. No 10 de maio de 1889 é a data símbolo realmente da criação da Vila de São José do Havaí, ou a emancipação oficial do que depois veio a se chamar Itaperuna. Mas esta Câmara, com maioria republicana, tem bastante história. E cabe lembrar que o presidente da província do Rio de Janeiro à época era o conselheiro José Bento de Araújo, e foi ele quem assinou o decreto de 23 de março de 1889, que autorizava, ou, na verdade, designava a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes para vir até Itaperuna tentar eleger esses representantes, esses vereadores que seriam os mandatários da cidade na ocasião. Laje do Muriaé vai ser descartada como sede e Natividade também. E nas alegações dos registros oficiais, isso se deu justamente para não querer desagradar os votantes, nem de Laje e nem de Natividade, porque os ânimos ficaram acirrados e um parlamentar defendendo a causa ou os interesses de uma elite que queria estar entre os dois e negociando com os dois, vai sugerir a Vila de São José do Havaí, até então freguesia, como uma opção. E o comendador Cardoso Moreira vai estar entre estas pessoas que vão defender que sim, a cidade, aliás, a futura cidade, a então freguesia, tinha total condição de ser a sede da nova vila. Mas para ser uma nova vila, gente, vale o registro, e importante registro, de como funcionava o sistema do Império Brasileiro para conceder a emancipação
ou elevar um arraial à condição de vila e, portanto, de município. 3 coisas eram fundamentais. Primeiro, havia de ter um prédio que serviria para a Câmara funcionar. Não existia prefeitura até 1924 no Brasil. Havia um sistema de administração que era cameral, e essa Câmara funcionava a partir de uma proporção, geralmente era de 7 vereadores para iniciar, para o tamanho de uma vila, e foi o caso de Itaperuna, que elegeu 7. Então tinha que ter uma sede com um prédio, que seria a Câmara, seria também a cadeia, e também seria a sede do juizado, que iria julgar os criminosos, recolher determinados impostos. Tudo isso tinha que funcionar nesse prédio público, que deveria ser custeado, a construção dele, pelos próprios moradores da localidade, o que foi encabeçado imediatamente pelo comendador José... o comendador Cardoso Moreira, que vai iniciar as obras desse prédio em 1885. Ele começa essas obras, acelera essas obras, com a intenção de quanto mais rápido esse prédio ficasse pronto, melhor para a cidade ter as condições necessárias. Para além deste prédio, era necessário ter também a cadeia pública, que ficaria junto dessa localidade, que aqui em Itaperuna, esse prédio, nós estamos falando do atual prédio que a Câmara ocupa até hoje. Ele foi modificado 2 vezes, mas originalmente ele tinha um primeiro piso e no subsolo uma câmara de cadeia. Embaixo a cadeia, em cima a câmara. A cadeia está lá até hoje. Ela não é acessível ainda, mas já conversamos junto aos vereadores para tentar resgatar esse importante lugar histórico da nossa cidade, para que os cidadãos conheçam como era aqui o primeiro sistema prisional, né, que tem 2 celas e uma pequena sala onde ficaria o delegado ou a autoridade designada oficialmente. Fica ali no subsolo da atual Câmara, aquele prédio azul no final da Avenida Cardoso Moreira, em frente à Praça Getúlio Vargas, e ele é o primeiro prédio público da cidade, com toda certeza. Então ele foi iniciado as obras de fundação com os próprios escravos do comendador Cardoso Moreira. Outros membros vão mandar mão de obra especializada para junto desses escravizados para fazerem as fundações e levantar as paredes desse prédio que viria a ser a sede da Câmara. E a construção foi acontecendo, o custo dela não era barato. Há registros nos memorialistas de que houveram greves, houveram oposição de parte dos trabalhadores em não atrasar a obra ao máximo, porque assim não conseguiriam o objetivo. E pelas condições de tratamento dados a eles nessa época, é bastante razoável que isso realmente tenha acontecido. Mas em 1888 esse prédio ainda não estava pronto e vem o 13 de maio. Então Cardoso Moreira teve que imediatamente abolir ou libertar a mão de obra que era a base de sustentação da construção desse prédio, o que vai causar bastante polêmica entre os dignatários da cidade, porque agora quem iria terminar o prédio que havia iniciado para que a cidade realmente pudesse receber a comissão designada pelo chefe de província, ou então o presidente de província, que havia designado isso. Bem, se juntaram, pagaram para que trabalhadores realmente assalariados terminassem a obra e entregaram o prédio pronto em 1888. E isso era um processo. Outra questão era ter uma capela ou uma matriz, para que o serviço religioso fosse feito de maneira
digna dentro da cidade. Antes de 1888, já existia realmente uma capela pequena aqui na cidade, como o entrevistado João Pedro, para quem não assistiu o episódio do João Pedro sobre o padre Humberto Lindelauff, vale a pena vocês conferirem lá a pesquisa que ele fez. Então tinha uma pequena capela que fazia serviços muito básicos, né, dentro da religião católica. Os serviços maiores eram feitos em laje e em natividade, mas em 1888, virando para 1889, era necessário ter uma capela com uma estrutura que desse conta de ser uma capela ou uma matriz capaz de atender às necessidades desta lei que obrigava a cidade a ter esse princípio. Outra coisa, gente, era o tribunal do júri. Era necessário realmente criar dentro dessa Câmara um serviço de júri, o qual ficaria responsável por julgar os crimes aqui na cidade. Então, feito isto, em 1889, a então freguesia, candidata à vila de São José do Havaí, como era o nome à época, como eu já disse, atende os 3 requisitos. E então vem a assinatura final do presidente de província, o conselheiro José Bento de Araújo, o decreto de 23 de março de 1889, onde ele designa a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes a vir fazer a eleição dos vereadores que iriam compor a futura Câmara da Vila de São José do Havaí. E assim foi feito. Nesse decreto também já estava escrito o dia e o horário que essa eleição ia ser feita. Então, Campos, que tinha representantes aqui do Arraial de São José do Havaí, os representantes aqui do Arraial foram avisados que a Câmara de Campos viria no dia 10 de maio de 1889, às 10 horas da manhã, para usar o prédio, então, recém-construído, o prédio público, para instaurarem a comissão que iria eleger os 7 vereadores, que seriam 7 futuros vereadores da Vila de São José do Havaí. Pois assim foi feito. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, no salão principal desse prédio de Câmara e Cadeia, que, repito, é o prédio que está pintado de azul, que fica ali onde a Câmara funciona até hoje, foi feita a assembleia de eleição dos 7 vereadores que se apresentaram candidatos. Mas a questão mais interessante é que a maioria desses candidatos eram do Partido Republicano. E aí, a polaridade que no Império estava circunscrita a ser um liberal ou ser um conservador, vai ficar completamente misturada. Ser conservador ou liberal em 1889 era difícil. Tinham pessoas que eram do Partido Conservador e tinham comportamentos ou atitudes muito mais liberais. Assim como tinham pessoas filiadas ao Partido Liberal que tinham atitudes conservadoras ou realmente mais tradicionais do que os próprios conservadores. Então era uma mistura muito eclética de personagens que concordavam, por exemplo, com o fim da monarquia e se dizia conservador. Assim como nós tínhamos liberais que eram a favor da manutenção da escravidão. Olha como isso era complexo, o Brasil, nesse final do século XIX. Mas e aqui? Aqui havia uma propaganda fortemente republicana que aproveita esse espaço deixado pela presença da corte ou de seus representantes aqui no interior fluminense, que crescia cada vez mais como grande produtor de bens e serviços, e os republicanos vão fazer campanha. Vão, de fato, dizer que a república era a melhor das alternativas, vão usar do capital intelectual, do capital simbólico que os militares e os intelectuais formados em direito, em medicina, em aquilo que o professor José Murilo de Carvalho vai chamar de República dos Bacharéis, desse final de império vão propagar sobre república, sobre a repartição em 3 poderes,
sobre a liberdade do voto. Todas essas questões vão ser colocadas em pauta em uma crise imperial que já vinha chegando no seu ápice nesse ano, né, de 1889. Mas vieram, né, na delegação campista, não veio o presidente da Câmara à época, ele estava adoentado e foi nomeado o vice-presidente da Câmara para liderar a eleição aqui em Itaperuna. E era o senhor, deixa eu ver aqui minhas anotações, era o senhor Gesteira, deixa eu lembrar aqui o nome dele, eu vou lembrar daqui a pouco e digo. Mas ele foi o responsável para cumprir o decreto do presidente da província, o conselheiro José Bento de Araújo. Ele veio junto a Manuel Gesteira Passos, lembrei. Manuel Gesteira Passos era o vice-presidente da Câmara Municipal de Campos, ainda no Império, no 10 de maio de 1889. Ele lidera essa comissão e aqui vão examinar quem eram os candidatos e candidatáveis, porque também não era um processo tão simples. Tinha que ter uma certa renda, tinha que ter uma profissão, tinha que ser homem, tinha que ter as suas obrigações fiscais e eleitorais em dia, todo um regramento do Império para que as pessoas que fossem pleitear os cargos de vereadores atendessem demandas específicas ao modelo político da época. E dentre os candidatos, 7 vão se destacar e eles vão acabar sendo os eleitos, sendo que dos 7, 5 eram republicanos. Ora, vindos do antigo Partido Liberal, ora, magoados ou de alguma forma ofendidos com ações desse império que estava em crise, vão abraçar o republicanismo que aqui na região foi espalhado, difundido, debatido, comícios feitos de forma clandestinas até, porque oficialmente não era permitido, porque só existiam 2 partidos oficiais no Brasil. Mas no Império em crise faziam vistas grossas e as pessoas realmente foram ouvir essas pessoas. E aí, gente, 7 pessoas vão ser eleitas nessa manhã do dia 10 de maio de 1889, numa quarta-feira, sendo Francisco de Assis Ribeiro dos Santos, um dos eleitos, Dr. Carlos de Araújo Reis, José Domingues da Silva, Antônio Gonçalves Barroso, sobrinho, Malvino Malveira da Mota, Capitão Joaquim Custódio Fernandes e Luiz Vieira de Rezende. E é interessante falar sobre essas pessoas, principalmente do José de Assis Ribeiro, que era o líder dos republicanos aqui em Itaperuna. O José de Assis Ribeiro dá nome, né, à principal rua transversal, ali na Avenida Cardoso Moreira, e o nome dele realmente tem muita coisa para a gente explorar dentro da história de Itaperuna. José de Assis Ribeiro foi um homem bastante corajoso para a época dele, era um homem que tinha, para além da disposição em enfrentar esse tradicionalismo da cidade, ele também estava aberto a pensar uma Itaperuna mais moderna, mais aberta às condições que o mundo estava oferecendo lá fora, na qual ele tinha notícias pelos jornais, pelos debates com pessoas que viajaram o mundo, e ele era dono da Fazenda São Domingos, que fica ali hoje, para vocês entenderem, perto do cruzamento de Bom Jesus. A Fazenda São Domingos era de posse dele e da família, e ele era um homem ligado aos negócios e, ao mesmo tempo, muito atento ao que acontecia não só aqui na região, mas no Brasil e no mundo. Então, ele foi um dos líderes, era um dos mais velhos a se candidatar, portanto, ele fica com a presidência da Câmara, então, portanto, ele foi o primeiro presidente da Câmara com maioria republicana. O Dr. Carlos de Araújo Reis também vai entrar para esse hall de republicanos.
O José Domingues da Silva, ele, salvo engano, era de Comendador Venâncio, né? Hoje o distrito de Comendador Venâncio. Antônio Gonçalves Barroso, sobrinho, era de Laje do Muriaé. E Malvino Malvieira da Mota era de Natividade e já quase chegando em Varriçai. Ele tinha uma fazenda, a família tinha uma propriedade entre Natividade e Varriçai, vai ser eleito secretário, o primeiro secretário da Câmara. E o capitão Custódio Fernandes, esse era monarquista. Esse era um dos conservadores e que vão ser eleitos. E o Luiz Vieira de Rezende, ele, pelos registros, morava em Santo Antônio do Carangola, hoje Porciúncula, e também figurava entre esses candidatos. Essa primeira Câmara, gente, ela é muito importante porque nós estamos falando de 10 de maio de 1889 e com maioria republicana. Lembrando que nós somos fluminenses, estamos dentro do estado do Rio de Janeiro. Naquela época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então nós somos a primeira Câmara com maioria republicana do Brasil. Mas, uma vez que foi trasladada a capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília, isso muda, né? Nós temos que colocar os pontos no lugar certo, as vírgulas no lugar certo, e já foi reconhecido, né, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, através de uma lei, que sim, Itaperuna é a primeira Câmara com maioria republicana do Rio de Janeiro, reconhecido pela LEG, o que automaticamente já dá a entender que foi sim a primeira Câmara com maioria republicana no Brasil. Mas esses estudos estão sendo feitos e o processo para que nós tenhamos a lei federal que reconheça realmente essa maioria republicana também já caminhou para Brasília e a gente aguarda o desfecho desse reconhecimento. Mas, Anísio, como que vocês tiveram acesso a esses documentos? Como que vocês conseguiram apresentar e provar como historiadores que isso faz sentido ou este título realmente pertence a Itaperuna? Bem, gente, primeiramente nós temos a ata do dia 10 de maio de 1889. É um documento de fonte primária, né? Foi assinado por todos os presentes. Muita gente assinou para além dos candidatos, porque testemunharam essa eleição. Eleição a qual foi o primeiro passo para que nós realmente tivéssemos a nossa emancipação reconhecida, a qual seguia esse decreto provincial. Nós tínhamos todos os requisitos para atender essa demanda e assim foi feito. Mas, para além da ata, nós temos que provar isso de outras maneiras. Como isso repercutiu no Brasil ou aqui no estado? Itaperuna, que na época, né, Vila São José do Avaí, conseguiu essa emancipação com uma maioria republicana, mesmo sendo leis imperiais que regiam essa eleição. Isso é curioso, né? Bastante curioso, até confuso para alguns. Mas, gente, cabe lembrar que era um Brasil bastante tumultuado. E aí, como foi somente os presentes para realmente nos darem a noção do que foi ou que aconteceu aquele dia. Mas, pelos registros históricos, tudo aconteceu pacificamente, apesar dos debates pró, contra republicanismo ou monarquia. No final, os 5 foram eleitos e eram republicanos. Isso está na ata, que está assinada por muitos dignatários, tanto da cidade de Campos quanto aqui, da Vila de São José do Avaí, e é um documento que está sob a guarda da Câmara, e é a nossa certidão de nascimento oficial, podemos dizer assim. E uma das pessoas que acompanhava esse processo bastante de perto, que foi uma fonte importante para nós confirmarmos essa eleição com maioria republicana, foi justamente o empresário e jornalista, advogado Francisco Portela.
E aí eu queria ler aqui para vocês um edital do Monitor Campista, que é um dos jornais que mais duraram durante a história do Brasil. Começou lá no início do Império e funcionou até os anos 2000 e um pouquinho. O Monitor Campista foi um jornal ininterrupto, então ele tem muitas fontes ricas para ser estudado. Hoje o acervo do antigo jornal, que não funciona mais, está sob a guarda do Arquivo Municipal de Campos dos Goytacazes, Valdir Pinto de Carvalho, e foi lá que nós encontramos um editorial datado de 15 de maio de 1889, assinado pelo Francisco Portela, dando a notícia de que o Avaí, como era intimamente chamado por ele, aqui a Vila de São José do Avaí, que ele frequentava bastante, havia feito um marco histórico no Brasil. E aí eu gostaria de ler aqui para vocês, em primeira mão, esse documento, onde está as palavras, onde estão as palavras do Francisco Portela, que veio a ser depois, gente, na proclamação da República, o nomeado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil, a ocupar o que hoje nós chamamos de governo do Estado. Ele foi o primeiro governador provisório da República no estado do Rio de Janeiro. E ele escreveu esse editorial no Monitor Campista 5 dias depois do fato ocorrido aqui no 10 de maio de 1889, e ele diz o seguinte: Monitor Campista, 15 de maio de 1889. Avaí, é assim que ele intitula o editorial que ele assinava. E ele dizia o seguinte: já anunciamos o comunicado da eleição dos vereadores que irão de compor a primeira Câmara Municipal do novo município, ultimamente denominado Avaí e formado com o território da Mata desmembrado de Campos. Esse resultado dá ganho à combinação ou chapa republicana que hoje publicamos, ficando a Câmara composta de 5 vereadores republicanos e 2 monarquistas. Já era prevista essa vitória, parecendo impossível, ainda que se empregasse força, outro desfecho, se não violências e derramamento inútil de sangue. Porquanto o natural, altivo e firme das gentes das freguesias que constituem um novo município não poderia ceder senão a convicção, e nunca a intimação da força. E desde muito se sabia que o corpo eleitoral daquela parte da mata manifestava ideias francamente antimonarquistas. E ele segue. Pode-se, pois, dizer que o Avaí começa em condições muito diferentes das condições em que se acham outros municípios antigos que tivessem ou tenham, entretanto, maioria republicana na sua Câmara. Pois, se nos colocarmos do ponto de vista político, contudo, não podemos deixar de considerar o valor que têm as ideias e sentimentos com que vai funcionar a nova Câmara do Avaí. Nem só os vereadores republicanos, a maioria da Câmara, cidadãos respeitáveis e homens de bem, levarão para o governo do município suas virtudes privadas, em harmonia com seus costumes severos e princípios políticos, como hão de esmerar-se em fazer felicidade pública, ou darão testemunho contra a República, que desejam ver estabelecida em seu país. Dando continuidade, ele diz o seguinte, as seguintes falas. Sobre eles pesa uma grande responsabilidade. Vão ser objeto da atenção não só de seus correligionários, como de seus implacáveis censores, os monarquistas. É por isso que frisamos bem a situação da nova Câmara. Câmara de demonstração de prova que glorificará a ideia republicana ou dará motivo para explorar-se o seu descrédito. Não queremos falar na significação que tem esta eleição na província do Rio de Janeiro. Porém, por mais que tênue que pareça seu valor, contudo, exprime um fato que é um sinal expressivo da orientação do Partido Republicano, que ele escolhe a manifestação das urnas para assentar a sua vontade. Ora, a luta nesse terreno torna sempre útil e eficaz qualquer triunfo obtido. E, portanto, nele habilmente se estabelece,
e nele toda resistência, até armada, que empreguem para manter o direito do voto. Há de ser por todo o país aplaudida e louvada. Realmente, é assim que podem mais eficazmente operar os republicanos, por meio do voto e votando sempre. Compreende-se que entre eles a Guarda Negra se é uma realidade a sua organização em todo o império. Haverá sempre a opinião neutra, que não se metendo em luta, não pode todavia querer ou aplaudir os esbulhos dos direitos, a compreensão dos votos, do assassinato e emprego de violências com risco de uma conflagração geral do ódio de castas e cores. Os republicanos, pois terão por si toda a parte da nação, que se conserva neutra em política, e isto é um dano muito grande para a monarquia. Demais essa demonstração memorável que se opera no corpo eleitoral não é sem razão que os jornais neutros pedem, exigem mesmo que se considere a situação do país com atenção. Deixem-se de vez as afetações e mostras de pouco caso, que só podem dar a ideia de incapacidade de quem a sustenta ou de falta de patriotismo de quem a sustenta. Respectivamente falando, a eleição parece-nos que dará ao novo município, uma Câmara digna dele, pois tem todos os elementos para tornar-se em breve uma das mais prósperas da província. E escreva essas linhas, nosso papel principal é manifestar pela prosperidade daquela gente inteligente, laboriosa e daquele fecundo trecho de opulência da terra, a ambição e o gênio do homem, que se constitua uma localidade rica, independente e feliz. Assinado Francisco Portela. Como vocês podem ver, o apelo da narrativa dele sobre esse evento, que foi publicado por ele dizendo que as inglórias de um passado monárquico, os ventos que sopram em direção a um republicanismo que se desenha para ele inaugural, e não seria fácil para os eleitos, porque eles seriam vigiados não só por seus algozes, os monarquistas, mas também por todo o Brasil, que olharia para o Avaí, até então, hoje Itaperuna, como um exemplo ou um mau exemplo do que viria a ser a República, que foi só proclamada oficialmente no Brasil em 15 de novembro do mesmo ano. Portanto, aqui na escrita do próprio Francisco Portela, nós notamos como esse fato, para ele e para os jornais que reportaram a notícia, como isso era inaugural, diferente e ao mesmo tempo desafiador, e a coragem dos candidatos que realmente assumiram o compromisso de inaugurar um município, uma vila, até então imperial, com valores republicanos. Liderados por Francisco Assis Ribeiro, secretariados por Malvino Malvieira e outros que vão realmente avultar o nome do republicanismo, Itaperuna, sim, tem uma Câmara com maioria republicana, noticiado não só no Monitor Campista, e aí existe também outro documento que eu encontrei, que foi a notícia no jornal de circulação nacional, porque o Monitor Campista era de circulação regional, que é o jornal O País, que dá notícias, e acho que o título da matéria é Ventos do Avaí, ou Ventos no Avaí, que era justamente um repórter político dizendo, noticiando que no dia 10 de maio de 1889, na vila de São José do Avaí, foi eleita uma Câmara com 7 vereadores, sendo deles 5 republicanos. Portanto, é um motivo que hoje, o Brasil, com seus 134 anos de republicanismo, nós temos que realmente buscar as origens e as reflexões sobre o que é esse Brasil republicano que foi desejado lá em 1889, protagonizado por nós meses antes da proclamação da República no país inteiro.
liderados aí pelo grupo do exército que vai capitanear esse golpe na monarquia. E isso tudo, a Itaperuna vai ser pioneira. Agora, também cabe a nós, como itaperunenses, valorizar mais essa história, conhecer os meandros dela, pensar quem são esses 7 pioneiros. Muitos têm aí os seus familiares na cidade até hoje, ou seus nomes marcados em ruas, no pensamento coletivo, na memória afetiva de muitas pessoas que são descendentes deles e que realmente, de uma forma ou de outra, conseguiram trazer novos ares para uma cidade no interior fluminense que estava iniciando seu protagonismo na política, na cultura, na educação, na saúde e em outros elementos que hoje Itaperuna eleva o nome nacional. Mas cabe também uma reflexão aos membros que já passaram por essa Câmara ou que estão nessa Câmara, da importância que ela tem para a história do município e como isso deve ser louvado, dignificado e refletido por aqueles que são eleitos ou já foram eleitos por essa Casa Legislativa que começa pioneira. E manter esse pioneirismo é estar atento às mudanças, é estar atento ao que os itaperunenses desejam, porque sem apoio dos eleitores, sem apoio da população, que naquela época estava à margem desse processo, ela continua sendo uma Câmara pioneira. Então, que os nossos parlamentares que já passaram por ela, que estão atuando nela, o qual eu deixo aqui o meu abraço aos vereadores, que pensem o cuidado e o zelo com esse prédio, que tanto precisa ser resguardado, que ele seja não só a sede da Casa Legislativa do município, mas que ele possa também abrir suas portas para visitações escolares, para que ele possa abrir suas portas para manter essa memória viva e contada, como esta Câmara merece. E não só no imaginário coletivo, mas que ficava essas incertezas se é ou não, se foi ou não foi. Então a gente tem que realmente elevar esta condição não só ao repertório da memória da história. Nós temos que trazer isso para as novas gerações, nós temos que dar visibilidade a este prédio, não somente como patrimônio material, mas a imaterialidade envolvida na trajetória das pessoas que passaram por essa casa, que tem exatamente a quantidade de anos que a República Brasileira. Então, nascemos republicanos e que nos mantenhamos republicanos como o ideal defendido pelos seus pioneiros, nas figuras aqui mencionadas, e que nós realmente possamos fazer da nossa política, da nossa cidade, exemplo, como fizemos no passado e mantermos esse frescor, esse pioneirismo e essa liderança em termos de mudanças de paradigma, em mudanças de pensamentos e, por que não, fazer com que as nossas atitudes sejam refletidas positivamente Brasil afora, como aqui o próprio Francisco Portela deixa claro que os desafios seriam muitos, mas que não precisaria ter derramamento de sangue, não precisaria ter nenhum tipo de desgaste maior por conta de um momento tão inaugural como foi o dia 10 de maio de 1889. E aqui cabe uma questão que eu já fui interrogado mais de uma vez por personalidades da cidade ou pessoas mais curiosas com essa história, que é o seguinte: e o 4 de julho de 1889? Não era a cidade não era para ser, a data do aniversário não era para ser 4 de julho? Não, gente, não era para ser.
O que acontece depois do dia 10 de maio de 1889? A Câmara de Campos volta com os documentos da eleição desses 7 vereadores, mas a diplomação não era feita na Câmara de Campos, porque se já era um município instituído, a Vila de São José do Avaí, eles retornaram numa data escolhida pelos eleitos, que foi o dia 4 de julho de 1889, novamente às 10 horas da manhã, para que eles fossem reconhecidos oficialmente e eles dessem a abertura aos trabalhos da Casa, da Câmara, Cadeia e Juizado. E aí sim, eles escolheram, e acredito que não foi uma escolha qualquer. Para quem gosta muito de história, sabe que o 4 de julho é uma data por excelência republicana por conta da comemoração da independência dos Estados Unidos da América, que foi feita também no 4 de julho, só que em 1776. Então, esses republicanos escolhem o segundo ou primeiro dia de atuação da Câmara Municipal da Vila de São José do Avaí, o dia 4 de julho, de 1889 para a eleição dos outros membros da mesa diretora e também a nomeação dos primeiros funcionários que serviriam como coletores de impostos, como o próprio zelador do prédio de Câmara e Cadeia e outros profissionais que tomariam conta deste novo edifício e as tarefas legislativas que cabiam aos vereadores eleitos. Então, essa data de 4 de julho, ela também é muito simbólica, e nas assinaturas dos documentos históricos que constam lá na Câmara, lendo essa ata de nomeação dos funcionários, das pessoas que iriam agir como fiscais do novo município nas freguesias, tem uma assinatura muito importante de quem estava na plateia assistindo os trabalhos legislativos. E essa pessoa é nada mais, nada menos do que o futuro presidente da República, Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha, ele assina a ata, se eu não me engano, é a assinatura de número 10 na ordem de quem estava assistindo essa reunião simbólica do dia 4 de julho. E ele veio a ser o vice-presidente da República eleito, mas que na morte do presidente ele vai figurar por um ano e alguns meses como presidente da República na ausência do titular. Então, Nilo Peçanha era um republicano convicto e vai ser uma estrela ou uma personalidade forte dentro do republicanismo no Brasil, porque o Nilo vai criar uma cisão entre o próprio Partido Republicano do Rio de Janeiro, que vão segui-lo, que eles tinham uma ideologia republicana diferente de outras pessoas, que vão dividir o partido em 2. E o Nilo segue numa direção muito alinhado aqui aos ideais daqueles que o reconheciam como líder que nascia aí nesse republicanismo, mas considerado radical, e um conservadorismo dentro do Partido Republicano vai ficar em São Paulo e também boa parte do Rio de Janeiro. Então, criou aí os seguidores do Nilo, que nós chamamos de niilistas, porque chegaram realmente a defender, a acompanhar um projeto de republicanismo pensado por ele com vieses muito específicos. Mas a assinatura desse homem que foi elevado a presidente da República está na nossa segunda ata, portanto, ou a primeira ata de funcionamento da Câmara, o senhor Nilo Peçanha, nascido em Morro do Coco, em Campos, e que figurou aí entre as personalidades mais importantes e controversas também da República Oligárquica ou Primeira República no Brasil. Então, Itaperuna nasce a partir da Vila de São José do Avaí, e permaneceu assim até a proclamação da República, e um dos primeiros atos do então nomeado governador provisório do Rio de Janeiro, o Francisco Portela, que vai sugerir, em 6 de dezembro de 1889, a mudança do nome de Vila São José do Avaí para Itaperuna. O nome partiu dele, por conhecer bastante a região, e ele usa 3 palavras, ou um topônimo indígena que ele conhecia, que era Ita, pedra, per, caminho, e Una,
preta. Ele faz alusão à pedra que figura no nosso brasão, que é uma pedra que está hoje no município de Porciúncula, e em alusão a esta pedra que ele sugere que o nome católico da cidade seja mudado por um nome mais laico, como a própria república nasce laica no Brasil, de separar nomes de santos ou nomes ligados ao catolicismo e vai sugerir nomes indígenas, assim como foi para Italva, assim como foi para Itaocara, que tinham nomes de santos. Itaperuna também acata essa recomendação do governador provisório, Francisco Portela, e aí neste mesmo ano muda o nome para o qual nós usamos até hoje, Itaperuna. Então, tem todo esse protagonismo dessa Câmara, que sim, tinha a maioria republicana naquele momento e vai marcar a história da região, a história do Brasil nesse sentido. E ainda temos pesquisas a serem feitas, temos ainda muitos pormenores para nós entendermos o que era ser republicano nessa Itaperuna em 1889, mas de qualquer forma o marco é nosso. Então, espero que tenha esclarecido e quero pedir a vocês que estão acompanhando o nosso canal, que deixem o seu comentário, que compartilhem esse podcast, esse videocast que vocês estão assistindo ou ouvindo. Também sigam o nosso arroba Mais História Pod no Instagram, o arroba da Agência Caia, que promove aqui o nosso trabalho junto ao Mais História, que é arroba Agência Caia, com K e Y. Queremos também parabenizar os colegas que estão fazendo aí um trabalho muito interessante, como a Estilo Off Podcast, o Int Mais está voltando aí com o André Vinhosa, muito bom ter o André de volta. O Amiga tá aí com a Roberta e com a Alice, e sigamos juntos aí fazendo esse trabalho, cada um no seu nicho, mas todos unidos em prol de levar um conteúdo interessante e profícuo aí para a internet aqui da região norte, noroeste, fluminense para o mundo inteiro. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui e, mais uma vez, eu sou Anísio Pirozzi, historiador e sociólogo, e mais histórias em nossas vidas.